No princípio, ele falou, e tudo o que existe foi criado. Ele não precisou de nada além de sua palavra. Não houve necessidade de ferramentas nem de processos longos. Só sua palavra foi suficiente para criar os céus e a terra, as estrelas e os mares, as montanhas e os rios. A palavra de Deus é a fundação de tudo o que vemos e do que não vemos. Ela possui uma força que transcende a compreensão humana, pois foi com ela que a ordem foi trazida ao caos e a luz dissipou as trevas. Desde o início da história da humanidade, ele tem mostrado o poder de sua palavra. Em cada momento de sua criação, ele declarou, haja, e tudo passou a existir conforme ele desejou. Ele disse, haja luz, e a escuridão foi vencida. Ele disse, haja separação entre as águas, e o céu foi formado, o mar foi dividido da terra firme, e a vida começou a florescer. Mas a palavra de Deus não se limitou à criação do mundo material. Ela tem o poder de transformar a vida de todos os que a ouvem com um coração sincero e fiel. Quando ele fala, não é apenas para criar algo novo, mas também para restaurar, curar, libertar e dar propósito. A palavra de Deus, que inicialmente criou a ordem no universo, continua a ser a fonte de renovação para aqueles que se entregam a ela. Em momentos de dificuldades e sofrimentos, ele sempre trouxe uma palavra de consolo e direção. A palavra dele é como um bálsamo que cura as feridas da alma. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não estava apenas oferecendo descanso físico, mas também alívio espiritual, paz para os corações aflitos. Sua palavra traz esperança aos desesperançados, alegria aos tristes e fortaleza aos fracos. Em várias passagens, ele demonstrou o poder da palavra, não apenas para acalmar tempestades, mas também para curar os doentes. Quando ele estava na terra, o povo experimentou a autoridade de sua palavra de forma tangível. Quando ele disse, levanta-te e anda, o paralítico, que antes não podia mover-se, se viu restaurado. Quando ele disse, eu te declaro limpo, o leproso foi curado em sua totalidade, sem que precisasse de medicamentos ou tratamentos. Ele curava com sua palavra, porque sua palavra não falha. Sua palavra é viva e eficaz. Quando ele falou, os cegos recuperaram a visão. Os surdos começaram a ouvir e os mortos voltaram à vida. Ele não usava feitiçarias nem encantamentos. Ele apenas falava. Sua voz era um poder capaz de romper qualquer barreira, de transformar qualquer situação. Ele não precisava de mais nada. Ele só precisava falar. E a palavra de Deus não é apenas um evento de um tempo passado, mas continua a ser ativa e poderosa hoje. A Bíblia, que contém suas palavras, continua a ser fonte de transformação para aqueles que a leem e a aceitam em seu coração. Quando ele disse, as palavras que eu vos falei são espírito e vida, ele estava revelando o caráter eterno e imutável de sua palavra. Elas não se desgastam com o tempo, não perdem o efeito e não falham em cumprir o propósito para o qual foram enviadas. A palavra de Deus traz com ela uma autoridade que transcende as autoridades terrenas. Quando ele falou, os demônios se submeteram à sua voz. Ele demonstrou poder sobre os espíritos malignos e eles não ousaram desobedecer. Quando ele ordenou que saíssem, eles partiram sem resistência. A palavra de Deus tem o poder de destruir as forças das trevas, de trazer luz onde havia escuridão, de romper cadeias e libertar aqueles que estavam aprisionados. Ela é mais poderosa do que qualquer prisão, mais forte do que qualquer opressão. Quando ele falou para aqueles que estavam aflitos, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sua palavra traz paz, não uma paz superficial que é momentânea e passageira, mas uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz
que acalma as tempestades interiores e traz tranquilidade no meio das adversidades. E ele não apenas falou para aqueles que estavam presentes em seu tempo, mas deixou uma promessa de que sua palavra estaria disponível para todos. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ouvir a palavra de Deus é ouvir a própria voz de Deus falando diretamente ao coração humano. É por meio dessa palavra que somos alimentados, que crescemos espiritualmente, que encontramos direção para nossas vidas. Mas o poder da palavra de Deus não se limita apenas à nossa vida pessoal. Ele também nos chama para sermos mensageiros de sua palavra, para proclamá-la ao mundo. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ele disse. A palavra de Deus tem o poder de transformar nações, de trazer paz onde há conflito, de restaurar relações quebradas. Quando anunciamos a palavra de Deus, ela vai à frente, preparando o caminho para a salvação, trazendo esperança onde há desespero, fé onde há dúvida. É por isso que a palavra de Deus é tão importante em nossa vida diária. Quando enfrentamos dificuldades, medos e desafios, precisamos nos lembrar do poder da palavra de Deus. Ao orarmos e proclamarmos a palavra, estamos nos conectando diretamente com o Criador do universo. Quando oramos, estamos falando com aquele que tem todo o poder e autoridade. E quando ele responde, sua resposta é sempre carregada de poder, graça e misericórdia. A palavra de Deus também tem o poder de transformar nossas mentes. Quando ele nos instrui, nos corrige e nos ensina por meio de sua palavra, ele nos capacita a viver de maneira que honra a ele e nos traz verdadeira paz. Sua palavra é luz para os nossos caminhos e sem ela estaríamos perdidos na escuridão. Nosso desafio é ouvir a palavra de Deus e deixá-la entrar em nosso coração. A palavra de Deus não pode ser apenas ouvida de forma superficial, mas deve ser recebida com fé e praticada em nossa vida. A palavra tem poder, mas é através da nossa obediência a ela que vemos seu poder se manifestar em nós e através de nós. Ele disse: se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem o poder de nos libertar, de tirar as amarras do pecado, da dúvida, do medo e da culpa. Ela é uma espada que corta o mal pela raiz, que nos transforma de dentro para fora. E assim, ao longo da história e em nossas vidas hoje, a palavra de Deus continua a ser viva, eficaz e poderosa. Ela não falha, não envelhece, não perde sua eficácia. A palavra de Deus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Ela é o meio pelo qual podemos conhecer a verdade e experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. E a palavra de Deus não se limita apenas ao nosso entendimento intelectual ou ao que podemos perceber com nossos sentidos. Ela tem o poder de penetrar nas profundezas do nosso ser, até o mais íntimo dos nossos pensamentos e intenções. Quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus, ela vai além das palavras escritas ou faladas, pois é o próprio Espírito de Deus operando em nossos corações. Como está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O que significa isso para nós? Significa que a palavra de Deus não apenas nos ensina de maneira objetiva, mas também nos transforma de dentro para fora. Quando nos confrontamos com ela, algo profundo acontece em nossa alma. À medida que a palavra nos alcança, ela revela áreas da nossa vida que precisam ser curadas, restauradas ou libertadas.
Ela revela os nossos pecados, mas também nos aponta para a graça abundante de Deus, que nos perdoa e nos purifica. A palavra de Deus é como um espelho, refletindo quem realmente somos e, ao mesmo tempo, apontando para o que podemos ser por meio de Cristo. Ela revela a nossa verdadeira identidade, que muitas vezes está oculta sob camadas de medo, insegurança ou orgulho. Quando a palavra entra em nossos corações, ela nos ajuda a ver a nós mesmos da maneira como Deus nos vê. Amados, redimidos e capacitados a viver uma vida nova. E o mais maravilhoso é que a palavra de Deus não nos abandona após revelar nossas fraquezas ou falhas. Ela é também uma fonte de poder e encorajamento. Quando ele disse: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", ele não estava apenas oferecendo consolo, mas afirmando que sua palavra continua a trabalhar em nós, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo do caminho. Isso nos leva a um ponto crucial. A palavra de Deus não é algo que está distante de nós, algo que pertence apenas ao passado ou a um livro antigo. A palavra de Deus é viva e ativa em nossas vidas hoje. Quando Cristo disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão", ele estava garantindo que sua palavra permanece para sempre. Ela não se desvanece com o tempo, não se desgasta com a cultura, nem se torna irrelevante diante das circunstâncias da vida. A palavra de Deus é eterna e imutável, e ela permanece firme em todas as gerações. Portanto, quando nos confrontamos com desafios, quando enfrentamos dificuldades e incertezas, devemos nos lembrar de que a palavra de Deus é a nossa rocha firme. Jesus, em sua caminhada na terra, passou por muitos momentos difíceis, mas ele nunca vacilou, pois estava enraizado na palavra de seu Pai. Quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu à tentação com a palavra: "Está escrito", Mateus 4:4. Ele sabia que a palavra tinha poder para derrotar o inimigo, e ele nos ensinou a fazer o mesmo. Quando enfrentamos o mal, a palavra de Deus é nossa arma de defesa, é a chave para a vitória. E, mais importante ainda, a palavra de Deus tem o poder de nos dar vida. Em João 6,63, Jesus afirmou: "As palavras que eu vos disse são espírito e vida". Isso significa que, ao ouvir e crer na palavra de Deus, estamos recebendo não apenas conhecimento, mas uma verdadeira transformação espiritual. A palavra de Deus não só ilumina nosso entendimento, mas também nos dá vida nova, vida em abundância. Não uma vida superficial ou passageira, mas uma vida eterna, que transcende as limitações deste mundo. Mas, para que a palavra de Deus tenha efeito em nossas vidas, precisamos dar a ela o lugar de honra que ela merece. Não basta ouvi-la ou lê-la de forma casual. Jesus disse: "Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha." Mateus 7:24. Quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, estamos construindo nossa base sobre a rocha firme que é Cristo. E quando as tempestades vierem, nossas casas, nossas vidas permanecerão inabaláveis. Porém, há um aspecto importante a ser lembrado. A palavra de Deus não é apenas algo para ser guardado em nossos corações, mas algo a ser compartilhado. Jesus nos ordenou: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura." Marcos 16:15. A palavra de Deus é poder de salvação, e ela foi dada para ser proclamada ao mundo. A palavra de Deus tem o poder de mudar vidas, de transformar corações endurecidos, de restaurar pessoas quebradas. Quando falamos a palavra com fé, ela se torna viva e ativa, alcançando os corações daqueles que a ouvem e trazendo a eles a esperança de um futuro novo. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de edificar. A igreja,
A palavra é o fundamento da nossa fé e da nossa vida comunitária. Quando nos reunimos em nome de Cristo, a palavra de Deus é o que nos une, o que nos guia e o que nos sustenta. Através dela, somos ensinados, corrigidos, exortados e consolados. Ela nos ajuda a crescer em amor uns pelos outros, a sermos mais parecidos com Cristo e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Por fim, a palavra de Deus também é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quando a lemos, quando meditamos nela, ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Se buscamos sabedoria para nossas decisões diárias, devemos ir à palavra de Deus. Ela nos oferece princípios que são mais profundos do que qualquer conselho humano. Ela nos ensina a viver com integridade, a amar sem medidas, a perdoar como fomos perdoados, a servir aos outros com humildade. A palavra de Deus é um manual de vida para todos os que desejam viver conforme a vontade de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nunca subestimem o poder da palavra de Deus. Ela tem o poder de criar, curar, libertar, restaurar e transformar. Ela é a chave para a vitória, a fonte de nossa fé e esperança e o caminho para a verdadeira paz. Que possamos a cada dia buscar mais profundamente em Sua palavra, permitindo que ela nos transforme e nos conduza em tudo o que fizermos. Como está escrito em 1 Pedro 1:25. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a que nos traz vida e salvação. Que possamos abraçar sua verdade com todo o nosso coração e permitir que ela nos conduza para mais perto de Cristo, hoje e sempre. Amém.